Hebreus 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos. Nós buscamos no Senhor graça nesse momento. Porque durante todo o culto, Senhor, nós pedimos por este momento, para que o Senhor falasse conosco, o Senhor trouxesse para a nossa alma o alimento que nós necessitamos. E esse momento chegou, Senhor, por isso nós clamamos que pelo Teu Espírito Santo nós saibamos aproveitar, pelo Teu Espírito Santo nós saibamos deglutir o que a Tua Palavra nos ensina, para que nós possamos aplicá-la no nosso dia a dia e, aplicando Tua Palavra, nós possamos viver uma vida que Te agrade. Por isso nós pedimos por Tua graça e por Tua misericórdia. E o fazemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu quero dizer que é uma grande alegria para mim ser o portador da palavra de Deus nesse dia, né? Dia de encerramento de trabalho e, ao mesmo tempo, de início de novo trabalho, né? Hoje à noite já vai começar pauleira. Enquanto a gente vai estar tomando Coca-Cola, né? A diretoria está trabalhando, né? Faz parte, tá bom? Então, enquanto eu estiver tomando um gole de Coca-Cola bem gelado, vou lembrar de vocês. Pela diretoria. Mas olha só, desde que o presbítero Marcelo me chamou para ser o ministrante dessa palavra, Deus colocou no meu coração esse texto. E, claro que isso é uma gestação, né? Ficou ali gestando. E aí, para mim esse texto é muito importante, principalmente porque nós vivemos num momento, nós adolescentes, né? Todos nós aqui adolescentes. Vivemos num momento onde nós temos gás. Não, eu vou refazer essa frase que ficou meio esquisita. Nós temos energia, melhor. E nós queremos gastar a nossa energia. Então nós temos muitas coisas para fazer. Eu sei, e para mim é muito interessante porque há um contrassenso nisto, porque nós temos muita energia, gostamos de fazer as coisas, mas nós optamos por ficar no sofá. Hoje em dia, a maioria de nós tem o dedo polegar muito grosso, de tanto exercício, né? Ou então jogando futebol, né? Tem que apertar 10 botões ao mesmo tempo para ele fazer para dar um chute, né? E gostamos de ficar sentados, comendo batata frita e tomando, bom, para os fracos na fé, guaraná. Tá? Mas, na verdade, nós temos energia. Esse é o período que nós mais temos energia. É o período que nós mais deveríamos praticar esportes. E a maioria dos adolescentes gostam de esportes, né? Então, não sei que tipo de esporte você gosta. Talvez até de assistir, né? Só trocando de canal. Nossa, gol. Né? Porque
Está tão animado que ele até consegue gritar gol. Mas segurando o controle, né? Enquanto o outro time está atacando, ele passa para assistir, sei lá. Vou arriscar aqui o Rebelde. Aí depois volta para ver, né? Fica naquele... Não sei qual é o esporte que você gosta. O brasileiro normalmente gosta de futebol. Alguns de nós não gostamos muito. Talvez gostemos de vôlei. Né? Houve uma época que todo mundo jogava vôlei na escola. Alguns gostam de handball. Outros gostam de golfe. É mais difícil. Esse aí eu apelei, tá bom. Forcei, eu reconheço. Mas a gente gosta de esportes, né? E não sei se você gosta de corridas. Existem alguns esportes que fazem muito sucesso nas Olimpíadas. Ou em alguns, na Copa, por exemplo, futebol, claro. Mas em alguns outros, quando reúnem bastante modalidades, porque apontam para o homem mais rápido do mundo. E não sei se você já assistiu uma corrida, você tem que prestar atenção, senão você não vê. Foi dar, acabou, ganhou fulano. Né? Porque é assim, o cara sai correndo numa disparada, a gente quando assiste na televisão é fácil de ver, mas quando você está ao vivo, o cara passa, pum, já acabou a partida. Né? Acabou o esporte. E eu participei, eu quero dizer para vocês, quando eu era adolescente, eu participei de algumas corridas, não ganhei nenhuma, na verdade, mas quero dizer que participei. Na verdade, eu fazia parte do pelotão, no Exército, eu fiz parte do pelotão de esportes. E eu participava da corrida revezamento 4x100. Eu era o terceiro. E não sei se vocês sabem, os dois, o primeiro e o último são os mais rápidos. Os dois do meio são os mais fortes. E porque eles precisam manter o ritmo, essa é a ideia. Tá? O primeiro dispara, os dois mantêm o ritmo e o quarto dispara, que é o grande vencedor. Então nós tínhamos um rapaz lá, que ele só tinha perna. Acabava a cabeça, começava a perna. Era muito rápido, muito rápido. O primeiro também, já não era assim tão rápido, mas era rápido também. E no meio tinha os dois mais fortes, né? O Israel, também evangélico, né? Israel, que era alguém que treinava todo dia e tal. E eu, que uma vez na vida treinava. E um dia nós fizemos todos os batalhões foram fazer lá a nossa Olimpíada, né? E foi dada a largada. E o primeiro disparou. E você sabe, né, que a gente corre e a partir de um determinado ponto é permitido que o próximo comece a correr também. E ele tem que correr devagar com a mão para trás para que o outro passe o bastão para ele. E aí você corre. Com a mão no bastão você corre. E aí foi. O primeiro correu, passou para o segundo correu. E eu estou esperando o bastão, e cadê o bastão, né? E aí finalmente ele me passou o bastão. E aí eu corri o máximo que eu pude, e eu vi os outros concorrentes, né? Passando por mim. E o meu colega, que corria muito, teve que ficar correndo assim, marcando passo, para eu poder chegar, para passar o bastão para ele poder. E nós chegamos em segundo lugar ainda, porque esse rapaz era pura perna, né? É muito interessante, é muita adrenalina, você fica vibrando, você vê aquilo, daqui a pouco é muito legal. Praticar esportes é muito legal. Agora, é muito legal quando você ganha. E todo mundo festeja o vencedor. Não é? Você lembra quem é que perdeu? Em último lugar? Não, perdeu quem? Não sei. Quem ganhou,
levantam, jogam para cima, e aparece na manchete e tal. E o outro? Perdeu. Ninguém nem sabe quem é. Quem estava concorrendo mesmo? Não lembro. Então, e quero dizer que os outros, todos treinam o tempo todo. Mas só um ganha. Quem chega em segundo lugar, perdeu. É o primeiro dos perdedores, né? O segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Então vejam, tem que treinar para ganhar. Não basta apenas correr. Tem que treinar para ganhar. Porque senão ninguém vai te dar o crédito. E eu acho isso quase uma injustiça, tá? Cá entre nós. Eu vou escrever uma carta para o COB, mas não sei se eles vão mudar isso. Porque devia dar um troféu para todo mundo. Todo mundo participou, está aqui o seu troféu, vai para casa, chega lá, fala para todo mundo que você tem um troféu também, participou e tal. Mas, na verdade, só um que ganha. E a minha proposta nessa noite, pensando naquilo que o texto traz para a gente, é que nós sejamos os vencedores. Tá bom? O autor de Hebreus, que a gente não sabe quem é, tá? Ninguém sabe quem foi que escreveu. Não, alguém sabe, eu é que não sei, tá? Quem escreveu, mas ele é alguém que conhecia as Escrituras. E é alguém que amava Jesus. E é alguém que quis repassar isso, tanto o amor às Escrituras quanto o amor por Jesus, para todos nós. Então, ele faz aqui, no seu capítulo 12, ele faz uma proposta. A proposta da corrida da fé. É o que está escrito aí na sua Bíblia, né? A corrida da fé. E ele faz ele aponta para a gente como ser os vencedores. Como nós podemos ser vencedores. Primeira coisa, para a gente ser mais pontual por causa do horário. Ele nos fala de uma plateia. Ele diz, portanto, e esse portanto é de fundamental importância para você entender o texto. Você já começou uma conversa assim, com alguém que você encontrou na rua, tá? Você não encontra essa pessoa, sei lá, há 15 anos, tá? Há 17 anos, você não encontra essa pessoa. Aí você encontrou, você fala assim, portanto, alguém já começa uma conversa assim, portanto, não, né? Primeiro você conta, mano, você está ligado que pá, é nós e... Depois de tudo, você fala, portanto, eu vou embora porque... Bom, vocês não vão falar portanto, né? Isso nunca vai acontecer, né? Mas depois de vários tipo assim, e tá ligado? Você chega numa conclusão da conversa. Que seria, traduzindo para português, seria, portanto. Tá? É isso que está acontecendo aqui. O capítulo 12 começa com portanto, mas não é o começo da história. É a conclusão do capítulo 11. O capítulo 11 nos fala de... Talvez na sua Bíblia esteja aí, Heróis da Fé, o título do capítulo, não é? Que realmente fala de gente que andou com Deus. Gente que serviu ao Senhor. E o autor lista vários deles. Fala de Abel, fala de Enoque, fala de Abraão, fala de Isaac, fala de Moisés, fala de Jefité, de Sansão, fala que são os juízes, fala dos profetas. E ele vai dizer, e falta muito espaço aqui para eu falar dos outros, porque muita gente que serviu ao Senhor. Para as meninas não ficarem chateadas, ele fala de Sara, tá bom? Para não parecer que é clube do bolinha, tá? Fala de Sara, porque muita gente serviu ao Senhor.
Então, quando ele termina o capítulo 11, ele sai com esse portanto. E o portanto nos leva a uma grande nuvem de testemunhas. Que a pergunta é, quem são essas testemunhas? E a resposta é, aquelas pessoas que estavam no portanto. Os heróis da fé. Então ele está dizendo o seguinte, nesta corrida que está nos proposta aí, nós temos uma plateia que são pessoas que estão nos vendo. Aqui é figurado, tá bom? Não tem ninguém, tá bom? Deixa eu explicar para vocês. Não tem ninguém olhando, tá? É figurado. Como se eles estivessem olhando para nós, dizendo assim, ó, eu corri o meu pedaço, agora é sua vez. Passei o bastão, agora é sua vez. Eu vou ficar vendo o que você vai fazer com o meu legado. Então é como se eles estivessem olhando para nós. Estas testemunhas, na verdade, são os heróis da fé. Aquelas pessoas que deram suas vidas por causa da fé. Então eles estão dizendo, o autor está dizendo assim, nós temos uma nuvem, uma grande nuvem de testemunhas, olhando para a gente, na plateia, torcendo para a gente. Agora imagina só, você na escola, sendo confrontado por um colega, ou sendo desafiado a fazer uma coisa que desagrada o Senhor, e você diz, eu não vou fazer isso porque eu amo a Jesus. Imagina, Abraão com uma bandeirinha dizendo, ou então Moisés com aquela bela barba, usando a barba de pompom. Está torcendo por você. Entende? É isso que ele está dizendo. Nós temos as testemunhas torcendo por nós, olhando para ver qual é o nosso testemunho agora, que é a nossa vez. Porque na vez deles, eles correram a carreira cristã de forma digna. E agora é a nossa vez. Então, na plateia, o autor de Hebreus diz que nós temos uma grande nuvem de testemunha de gente boa, gente de qualidade, gente que sabe o que está fazendo. Vocês ainda não passaram por isso, mas vão passar daqui a pouco. Acho que tem gente que está indo para a mocidade que já vai começar a passar por isso. Por quê? Porque quando você tira a carta de motorista, você sempre ficou olhando seu pai, sua mãe, alguém dirigindo, né? Você fala, não, super fácil, né? É só mexer no volante e tal, aperta ali um pedalzinho ali, de vez em quando você mexe naquela alavanca lá, né? E uma vez ou outra você puxa aquela lá ou solta aquela outra lá. Pronto, mas é isso aí que tem que fazer. E aí você vai para a autoescola, tal, aí você vê que não é tão fácil assim, porque você tem que coordenar os pés, você tem que engatar a marcha certa, você tem que ficar olhando para os 3 retrovisores, né? E não precisa, tá bom? Deixa eu dar uma dica para vocês. Não precisa ficar grudado no volante. Isso é excentricidade, não precisa, porque o carro, perto ou longe, dá para dirigir do mesmo jeito. Tá legal? Mas você fica ali querendo ver a ponta do carro para ver se não vai bater. É só você manter distância que não bate. Porque, por incrível que pareça, ele não cresce. É sempre o mesmo tamanho. Então, tá? Deixou a distância, tá tranquilo. Mas, quando não tem ninguém que saiba dirigir do seu lado, tranquilo. Mas o duro é que, imagina só você ter do seu lado um campeão de Fórmula 1. Aí você entra no carro e tal, e o cara vai dar a partida. Aí você não acha nem a chave, né? Aí você vai sair, aquele carro... Aí o cara, não, peraí. Você tem que coordenar direito os seus pés. Você não vai sair do lugar mais, você trava, né? Mas a verdade é que ele pode te dar boas dicas, não é? Ultrapassagem, por exemplo. Eu ia falar do Senna, mas em respeito ao Senna eu não vou falar.
Eu ia falar que ele podia dar dicas nas curvas, mas o Senna não é um bom exemplo disso, tá bom? Vamos usar outro exemplo. Ayrton Senna. Mas ele pode dar dicas, ó, quando estiver chovendo faça isso, quando tiver, faz daquele jeito e tal. Por quê? Porque é um cara experiente, um cara que sabe. A nossa plateia, essas nossas testemunhas aqui, é gente que sabe o que é ser cristão e sabe quanto custa isso. É uma plateia que está torcendo por nós, mas é uma plateia de qualidade. Então, quando você pisa na bola, o cara sabe. Vai dar errado. Pulou uma marcha, vai dar errado. Entrou. Vocês não vão contar uma coisa, vou abrir meu coração com vocês, mas vocês não vão falar para minha filha, tá bom? Olha lá, hein? Logo que eu tirei carta, meu pai do meu lado e tal, e eu estou indo para a cidade com ele, e aí estou na fila, né, da esquerda, e essa fila ia entrar na Radial Leste, ia entrar para Tatuapé, e eu não queria ir para Tatuapé. Então eu dei seta, e fui tirando o carro devagar, e eu escutei uma buzininha assim, ó. Aí eu olhei para o retrovisor, nada, olhei, nada. Hoje eu sei o que era aquele. Era um motoqueiro. Em alta velocidade, vindo em minha direção. Mas teve que parar. Diante de mim, ele teve que parar. E eu fui escutando do Tatuapé até o centro da cidade. Você não pode fazer isso, você tem que olhar. E eu disse, eu olhei, eu não vi, mas eu olhei. Não é que eu não olhei, eu olhei. E aí, eu aprendi depois que é o seguinte, na verdade, para uma pessoa mais experiente, aquele barulho já indicava que vinha um motoqueiro. Então, não aconteceu o acidente, tá bom? Ele parou mesmo, lembrou toda a minha ascendência, é verdade, foi lembrado naquele momento, mas não aconteceu nenhum acidente, tá? Para deixar você tranquilo, para você dormir sossegado. Mas, às vezes a gente vê as coisas acontecendo, irmãos, e sabe onde que vai terminar essa história. Por que eu contei isso? Por causa disso. Porque às vezes nós, adolescentes, que não temos ainda a experiência, nós queremos fazer do nosso jeito. E aí a gente vê uma pessoa mais experiente que nós, dizendo assim, ó, cara, não vai dar certo esse negócio. Não, vai dar certo, vai dar certo. Cara, não vai dar certo. Não, então tá, então faz. E aí, você vai fazer. E aí você descobre que não deu certo. Só que você já está machucado, já está queimado, já está com o dedo ralado, né? Porque nunca na história deu certo. Mas é impressionante que toda geração diz, não deu certo com você, comigo vai dar certo. E aí aprende que não dá certo. Esses dias eu vi um adolescente tentando fazer leite quente com aquele misturador de iogurte. Já viram isso? Tem um aparelho, não é aparelho, é uma vasilha, que é um misturador de iogurte. Você coloca o iogurte lá, bate, tranquilo, não precisa colocar no liquidificador e nem nada. Você só bater ali, tá certo. Aí ela teve grande ideia de colocar leite quente lá dentro. Leite tem pressão, o vapor. O que aconteceu? Se queimou. Aí estava contando para mim, eu disse, Nem disse para ela que já vi gente da minha geração fazer isso também. E eu sei que os filhos deles vão fazer isso. Porque é uma grande ideia. Para que sujar o liquidificador? Vamos bater nesse negócio aqui. Dica para vocês. Se você for fazer isso, tentar, compre uma roupa de amianto. Para não sair queimado, tá bom? Dica. Tente.
Não tente fazer isso em casa, mas se quiser, faça dessa forma. Porque a gente sabe onde vai terminar essa história. Então a plateia está lá olhando, está vendo, e é uma plateia de qualidade. Segunda questão, as exigências para estar nessa corrida. Diz o texto que nós precisamos, para chegar em primeiro lugar, não só ter uma torcida ao nosso favor. É preciso também nos desembaraçarmos do peso e do pecado. São duas coisas. Primeiro, peso, tá? Que a ideia aqui talvez seja de coisas lícitas, coisas que não são ruins em si mesmas, mas que nos atrapalham, que nos impedem, criam uma barreira para nós de chegarmos mais perto de Jesus. Isso é uma coisa que nós precisamos aprender, é trocar o ruim pelo bom, mas trocar o bom pelo ótimo. Porque às vezes nós ficamos tão presos às nossas vontades, que não são ruins em si mesmas, mas que nos atrapalham de chegar perto de Jesus. Exemplo disso, nosso gênio. Nós temos, às vezes, assim, um temperamento não domado pela cruz de Cristo. Para ser bem suave, tá bom? E a gente... Quem foi que nos fez assim? Claro que foi Deus. Claro que foi Deus. Não foi o diabo que fez você. Foi Deus. Deus te fez. E te fez assim. E eu não estou reclamando disso, não. Só que nós, muitas vezes, deixamos que o nosso gênio domine. Então, a gente diz assim, aquela síndrome que ataca muitos cristãos, que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Eu vivi assim. Vou ser sempre assim. E a gente não quer mudar. Quando a cruz de Cristo diz que nós temos que mudar. E aquilo é ruim em si? Não. Uma pessoa que é determinada, para não dizer teimosa, tá bom? Não sou teimoso, eu sou determinado. Tá bom. Não vou discutir com você. E isso é muito bom, não é? É muito bom, porque vai atrás dos objetivos, não quer que nada o impeça. Tá bom. Mas quando esbarra isso na vida de outra pessoa, normalmente a gente passa por cima, porque nós temos os nossos objetivos. E aí, a cruz de Cristo diz, pode parar. Então, nós podemos chamar essas coisas todas, que não são ruins em si mesmas, de peso. Tá? As coisas que nós carregamos, talvez até algumas lembranças, algumas saudades, algumas perspectivas que nós adquirimos em outros lugares e queremos implantar de qualquer maneira aqui e agora. Nós vimos que numa igreja determinada, isso acontece muito com a gente vai visitar uma igreja e chega lá, o conjunto de lá usa, sei lá, qual é o instrumento que a gente, não sei que instrumento poderia ser, sei lá, uma gaita de fole. Não. Aí a gente vem para a nossa igreja e diz, não, pastor, nossa igreja tem que ter gaita de fole. E como é que é esse negócio? É um negócio que o cara fica apertando assim, tocando umas varetinhas lá, que nem os escoceses. Nossa, que legal. Você vai tocar? Não, mas a gente vai ter que chamar alguém para tocar, porque igreja que é igreja tem que ter isso. E a gente coloca essas coisas na cabeça, que nós temos que ser iguais às outras igrejas, ou fazer daquela outra maneira, porque na federação tal é desse jeito, então nós temos que fazer daquele jeito. E às vezes até nós acabamos quebrando e não valorizando quem está com a gente. E é ruim tocar gaita de fole? Bom, eu não sei, que eu nunca toquei, mas, para ser sincero, nem gosto muito do som. Mas deve ser legal, você vê uma banda de gaita de foles. Deve ser, eu não sei. Né? Alguém deve gostar desse negócio. Né? Se existe, alguém gosta. Então, talvez seja legal. Mas isso não é o primordial. Então isso é peso. Outra coisa que ele diz que é uma exigência para nós, é a gente se desvencilhar também do pecado. E claro, né? Pecado nos afasta de Deus.
Para mim é interessante que o autor aqui tenha usado uma palavrinha. São várias palavras que são traduzidas para pecado na nossa Bíblia. Mas esta palavra aqui em especial, hamartia significa o desvio do alvo. Pensa num arqueiro que está mirando a mosca lá do alvo. Então ele solta a flecha e, sei lá, o vento, ou falta de calibre na flecha, ou, sei lá, a inabilidade do arqueiro, faz com que a flecha não atinja o alvo, mas se desvie para outro lugar e vá para longe. Esse desvio do alvo é a palavra usada aqui no texto para hamartia. Para hamartia não, para pecado, né? Que é hamartia. E é claro, né, que pecado sempre, seja qual for ele, sempre nos desvia do alvo que Deus tem para nós. Então é claro que você não pode agradar a Deus, você não pode chegar em primeiro lugar se você carregar pecados com você. Se você for alguém que pratica pecado. E eu não estou dizendo de um pecado especificamente, não. Qualquer pecado. O que ele está propondo é que a gente jogue fora esse peso, jogue fora o pecado, para que a gente possa correr essa corrida de maneira mais leve, né, e mais rápida. E você sabe que correr com peso é complicado. Por isso você vê aqueles corredores todos, normalmente eles são magrinhos. É diferente de um lutador de sumô, né? Você não vê um lutador de sumô magrinho. Ele tem que ser pesado para o outro não virá-lo. Só que o outro também é pesado. Então, fica, né? Por isso que é aquela briga lá de quem é que derruba o outro. Mas se o cara for magrinho, vai ser fácil. Agora, corredor tem que ser magro. Por quê? Quanto menos peso ele tiver, mais músculo, né? Mais rápido ele tem que correr. Teoricamente, né? Mais rápido ele vai. Por isso ele está dizendo, olha, não fique com peso nenhum. O que o corredor carrega com ele? A camiseta, normalmente de um pano bem leve, um calção bem leve e um tênis, uma sapatilha, né, de corrida, que são bem leves, para que ele desenvolva a maior velocidade possível. Essa é a ideia. Nada pode nos atrapalhar. E quando eu penso em velocidade, eu me lembro daquele nadador. Estou mudando de esporte rapidamente. Você viu que esporte é minha área. Aquele nadador, o Scherer, né? Fernando Scherer, que é conhecido como Xuxa. Ele, para ganhar 1/100º de segundo, ele raspou a cabeça e tirou todos os pelos do corpo. Para ele nadar 1/100º mais rápido. Só que ele ganhou. E aí ele fica parecendo aquele bichinho de goiaba, né? Você leva para ele e vem um bichinho de goiaba ali. Mas ele ganhou. É um bichinho de goiaba vencedor. Porque ele tirou todo o peso. Tudo aquilo que podia atrasá-lo centésimos de segundo, ele tirou. Para poder chegar na frente do outro. É isso que o autor está dizendo aqui, que nós temos que jogar fora. Tudo aquilo que nos impeça de viver para Jesus, joga fora. Joga fora. É a exigência dessa carreira cristã. E o método? Ele propõe um método também. Ele diz, você tem que se concentrar. Ele diz do olhar firmemente, olhar focado. Para quem? Para Jesus. Para mim isso é muito importante você entender. Porque na nossa vida, na nossa carreira cristã, muitas coisas vão chamar a nossa atenção. Às vezes até o nosso cargo. A gente gosta tanto do cargo, tanto de ser chamado de, seja qual for o cargo que a gente tenha, né? Que a gente se acostuma com ele, aí a gente diz, bom, realmente eu quero dizer para vocês que eu sou realmente, por exemplo,
o presidente do presbitério. E em algumas e outras igrejas nós temos uma dificuldade complementar a isso, que tem títulos que vão como se fosse uma escala assim, né? Deixa eu falar uma coisa para você, cá entre nós, coisa de brother, tá bom? Não sei se na sua cabeça tem essa figura, tá? Lá em cima, no topo da pirâmide, tem o pastor. Aí depois vem os presbíteros, depois os diáconos, depois os presidentes de sociedades, missionários, né? Depois os presidentes de sociedades, depois os simples membros. Então, uma hierarquia. Então, quando você vai falar com o pastor, você tem que pedir permissão para o diácono. Será que eu poderia ter uma palestra, uma entrevista com o pastor? Aí o diácono diz, eu não sei, eu vou perguntar para o presbítero. Aí vai para o presbítero e diz, presbítero, será que eu posso falar com... O irmão pode falar com o pastor? Aí o presbítero, não, eu vou perguntar para o pastor. Aí chega lá no pastor e aí o pastor, pode. Aí, muito obrigado. Aí... Né? Porque é uma hierarquia, certo? Errado. Apesar disso estar na nossa cabeça, eu não sei quem foi que colocou, mas eu sei que está na nossa cabeça, isso não faz parte do plano de Deus para a vida da igreja. Pastor é função. Entendeu? É nosso irmão que está com a função de nos pastorear. E como presbítero é pastor, então, presbítero e pastor, função. Diácono, irmão, diácono é função. Presidente é função. E tudo mais é função. Sabe o que nós somos? Que a Bíblia diz que nós somos? Isso é cargo. Isso aí, você não pode fugir. E nós somos irmãos. Todos nós. E eu gosto muito, tinha um irmãozinho nosso que agora cresceu, não me chama mais assim. Mas quando eu estava pastoreando ele só me chamava, ô irmão César, vem cá, ô irmão César. Aí a mãe deu uma bronca nele. Falou, ele não pode chamar ele assim. Tem que chamar ele de pastor. Aí ele, tá bom. Ele chamava, irmão pastor. Irmão pastor. E sabe que ele estava certo? Antes de eu ser pastor, ou qualquer outro ser pastor, né? Não estou falando de mim, mas de qualquer, nós somos irmãos. E o maior título que alguém pode ter é irmão. É isso que você tem, né? Então, acaba com essa história de pirâmide, tá legal? Acaba com isso, tira isso da sua cabeça. Show. Tá? Porque irmãos, funções diferentes. Então, às vezes, nós temos na nossa cabeça que dá o título, a gente gosta tanto do título. Não, para de olhar para essas coisas, olhe para Jesus. Eu tenho que fazer, eu tenho que ir no culto, porque eu sou presidente, porque eu sou da diretoria, porque eu faço... Não é por isso que você tem que ir no culto. Você tem que ir no culto por causa de Jesus. Não é porque eu estou na executiva, porque eu sou presidente, porque não. É porque você é de Jesus. É por isso. Então, quando a gente foca, eu quero agradar a Deus, não quero aparecer. Eu não quero que as pessoas me conheçam porque eu sou presidente, ou porque eu sou secretário executivo, porque eu faço isso. Não, eu quero que as pessoas me conheçam porque eu amo a Jesus. Isso é foco, é isso que ele está dizendo. Olhar firmemente, ter a nossa concentração naquilo que é importante, naquilo que Deus diz. E ele, claro, que ele diz que, se você prestar atenção aí na sua Bíblia, tem a palavra carreira, né? Na sua também está assim? Correr a carreira que nos está proposta. Primeiro que não é você que escolhe a carreira, tá? Ela é proposta para você, tá bom? É Deus que propõe para você. Mas a palavra carreira aí
Presta atenção nisso. É agoná. Agoná, em grego, significa o que daria no português agonia. A carreira que nós estamos, que nos está proposta, não é um mar de rosas. Tem sofrimento como parte dessa carreira. Agonar significa que vai ser difícil. Mas é o que nós temos. Se você quer servir ao Senhor, tem que estar pronto. Então, é isso. O método também é você entender o que vai acontecer com você. Não vai ser fácil. E eu lembro que na minha época, as pessoas pregavam assim: vem para Jesus que você não vai ter mais problema. Você está sofrendo aí? Está com dificuldade aí? Sua namorada te deixou? Vem para Jesus, que você não vai ter mais problema. Isso é verdade? A namorada volta porque você foi para Jesus? Não. Tem sofrimento. Às vezes ela até vai embora porque você foi para Jesus. Né? Ou ele, então, vai embora. Né? Mas a verdade é que essa é a carreira que nos está proposta. Não é fácil. Vai ser difícil, mas você tem que estar... Se você estiver focado em Jesus, Ele vai te abençoar. E abençoar aqui, não entendam como não vai ter problema, tá bom? Você vai vencer os problemas. Vai chorar algumas vezes, vai rir muitas vezes, mas vai chorar algumas também. Alguns dos seus planos vão dar certo, outros vão dar errado, graças a Deus, vão dar errado. Faz parte. Imagina só, eu fui num culto de adolescente uma vez, numa determinada igreja que eu não vou falar qual é, para vocês não ficarem depois pilhando os caras, que, você vem, acertei tudo. Cheguei lá, tinha 3 adolescentes. E aí, a pessoa que me convidou, né, a conselheira, disse: pastor, me desculpa, pelo amor de Deus, e tal, e ficou ali pedindo meia hora de desculpas, porque nós convidamos, nós fizemos cartazes, telefonamos, e blá blá blá, e blá blá blá, blá. Eu estou ouvindo. E aí, quando ela terminou de tudo aquilo, eu falei: irmã, eu creio que quem vem é aquele que o Espírito Santo trouxe. Se ele trouxe esses, amém. Porque podia o Espírito Santo não querer nenhum, né? Trouxe 3, estamos no lucro. Já dá para fazer culto. 4, não dá para fazer culto sozinho, mas em 4, uhul! Um canta, um prega, um ora e o outro recolhe a oferta. Pronto, tá? Cultão. Certo? Porque, na verdade, meus irmãos, nós temos que entender isso. As nossas melhores ideias podem não estar de acordo com a vontade de Deus. É Deus quem decide. É Deus quem faz. E Ele traz aqueles que precisam ouvir da sua palavra naquele momento. É Ele que faz a obra. Tenha conhecimento disso. Saiba que nem sempre vai dar certo. E às vezes até é um risco para nós quando dá certo. Porque a gente acha que a gente é bom. Quando não é verdade. É o Espírito Santo que está fazendo a obra. Em último lugar, o autor propõe alguns exemplos. Ou um exemplo, na verdade, né? Ele fala de Jesus. E a ênfase aqui está no fato de Jesus suportar vergonha, suportar a dor e suportar até mesmo a morte sem desistir. Jesus não abriu mão de mim e de você. Por mais difícil que fosse para ele enfrentar o descaso, enfrentar as chibatadas, enfrentar a coroa de espinho, enfrentar a própria morte, ele não desistiu. E o autor diz que isso deve servir de automotivação, que nós devemos olhar para Jesus e não desmaiarmos nos nossos esforços aqui. Olhar para aquilo que ele passou, ele sendo o próprio Deus,
que não pecou nunca, e não desmaiarmos nas nossas dificuldades, nos nossos problemas, quando nós enfrentarmos aqui. Ele diz que nós precisamos sempre nos lembrar, sempre olhar para a cruz, sempre nos lembrar do bom exemplo de Jesus, para termos motivação todo dia. E nisso eu preciso falar com vocês, irmãos adolescentes. Principalmente vocês, tá? Muitas vezes, nós, adolescentes, fazemos por causa da aprovação do outro. A gente faz as coisas querendo que os outros gostem. Ou, como vocês preferem, curtam. Dá um curtir aí. Né? Vou fazer tal coisa, dá um curtir aí. E quando as pessoas não gostam, nós ficamos tão desanimados. Não pensem, irmãos, que isso é uma coisa só de vocês. Os seus pais não vão admitir isso. Mas na época deles era do mesmo jeito. Era do mesmo jeito. Porque a gente gosta de que as pessoas digam assim, cara, valeu aí. A gente se veste para os outros dizerem que a gente está bem vestido. Mano, show, show, show. Dizem que os homens se vestem por causa das mulheres. Os caras querem chegar lá e dizer, e aí? Beleza? E as mulheres se vestem por causa das mulheres. Porque vê na outra uma concorrente, né? E aí elas ficam... E é impressionante, eu fico impressionado com o poder de análise que a mulher tem. Ela não tem olhos, ela tem scanner. Ela vai... 2 meses depois ela lembra a cor da roupa, o brinco que a outra estava usando, o tamanho do salto, impressionante. Tem até um sketch que diz que uma mulher encontrou com 2 amigos, né? Um homem e uma mulher. Encontraram com uma outra garota. E aí, quando essa garota estava contando para outra sobre ela, eu encontrei com a fulana, e ela estava assim, descreveu a outra, né? O brinco, a cor da roupa, o tipo de roupa que ela estava, tal. E o cara descreveu, pro outro cara, né? Encontrei com a fulana. E aí, ela tá legal? Tá. Acabou isso tudo. A gente se veste por causa do outro. A gente faz as coisas por causa do outro. Não para o bem do outro, não. Para a aprovação do outro. Isso é um erro. Porque você vai ficar desanimado. Porque às vezes os comentários que eu tenho ouvido são sempre para achar o defeito. O brinco, no scanner, o brinco não combinava com a sola do sapato. Você fala, mas o que isso tem a ver? Nada a ver, mas tem que achar um defeito, né? E eu já vi mulheres falando assim, e o pior é que ela não tinha defeito. Fica com raiva da outra porque não tinha um defeitinho para falar. Ou a gente quer sempre criticar o outro. Porque a gente está preocupado com as pessoas, com a aprovação das pessoas. O que o texto está dizendo é que a nossa motivação tem que ser a cruz de Cristo. O exemplo que ele nos deu. Quer sejam os fariseus criticando, quer sejam os romanos açoitando, ele não desistiu. Ele sabia o que Deus queria que ele fizesse e ele fez. E é isso que você tem que fazer. É assim que você tem que pautar a sua vida. Sabendo o que Deus quer da sua vida, siga este caminho. Não importa se os outros querem, se os outros gostem. Não importa se isso é gostoso ou não é gostoso. Siga o caminho de Deus. Siga o caminho de Deus.
Hoje em dia, quando a gente fala de exemplo, a gente só ouve falar de maus exemplos. Nossa política, a corrupção, ou então na sociedade os maus tratos, a violência. Ou então a gente aparece na televisão desvios morais, e aí são os exemplos que nós temos. E vira e mexe tem isso, e você fica olhando, aí fulano, ciclano, beltrana e tal, tudo gira em torno de maus exemplos. E o desafio de hoje para vocês, irmãos, que Deus colocou no meu coração, que eu quis compartilhar com vocês, desde que o Marcelo me chamou, é um desafio para nós fazermos diferente. O ano de 2014 que se aproxima aí, sermos diferentes. Corrermos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, jogando para lá tudo aquilo que possa nos atrapalhar de chegar até Ele, automotivados, lembrando sempre do exemplo dele, para que a gente chegue em primeiro lugar. Para que as nossas testemunhas, a geração que veio antes de nós, fiquem de pé e nos aplaudam, porque nós demos um testemunho à altura. Se você quer ser conhecido por Deus, corra esta carreira para ganhar, para chegar em primeiro lugar. O jeito certo é este: viver uma vida de acordo com as Escrituras. Viver uma vida que agrade a Deus. Não importa a sua idade. Criança, adolescente, jovens, idosos, correr esta carreira que nos está proposta por Deus. Sabendo que não vai ser fácil, né? Não vai ser fácil. Mas vai valer a pena. Todo o esforço que a gente fizer. Todos aqueles anos de treinamento. Para ganhar o prêmio. Não sei se você já foi campeão de alguma coisa. Em algum esporte. Mas é tão bom quando alguém te entrega aquela medalha. Você se esforçou tanto, se privou de chocolate, se privou de lasanha, sei lá do que você se privou. Só não deixa a Coca-Cola, mas o restante vale a pena. Para ganhar o prêmio, e ganhou! É só entrevistar o campeão. Você vai ver, ele vai dizer o seguinte: valeu a pena. Valeu a pena. E é isso que eu quero dizer para você, como nós cantamos, né? Quando chegarmos lá, perante o Senhor, e o Senhor nos der o nosso galardão. Servo bom, serva boa e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E você olhar para a sua direita e ver aquela nuvem de testemunhas com as bandeirinhas gritando o seu nome, e olhar para a esquerda e a nuvem continuar, né? Porque é uma nuvem, é muita gente, levantando uma faixa com o seu nome, campeão. Você vai dizer: yes! Valeu a pena. Mas tem que começar agora. Esse é o desafio. Ser fiel. Até a morte. Para receber a coroa da vida. Vamos orar? Dá-nos esta bênção, Senhor. Dá-nos esta bênção. Que nada nem ninguém
consiga tirar o nosso foco do Senhor. A tua palavra nos garante que nada, ninguém pode nos afastar do teu amor. Mas nós não queremos apenas ser filhos do Senhor. Nós queremos ser filhos obedientes. Nós queremos ser filhos que, por amor ao Senhor, fazem o que agrada ao Senhor. Por isso nos ajuda, Senhor. Abre os nossos olhos. Derrama graça e misericórdia sobre nós. E faz-nos caminhar na direção da tua graça. Sempre. E que as nossas decisões, que as nossas atitudes sempre reflitam o teu grande amor por nós. E que nós, vivendo piedosamente, de acordo com a tua palavra, nos lembremos do galardão que o Senhor tem prometido para nós. Que isso seja o nosso pagamento. Ajuda-nos, Senhor, a sermos campeões. Em nome de Jesus. Amém.